Marion Mitchell Morrison, nascido Marion Robert Morrison, foi um ator, diretor e produtor norte-americano. Tornou-se famoso e mundialmente conhecido profissionalmente como John Wayne e apelidado pelos amigos de Duck. Manteve-se sempre entre os tops de bilheteria durante 3 décadas. Seu pai chamava-se Clyde Leonard Morrison, nascido em 1884 e falecido em 1937. Sua mãe, Mary Alberta Brown, que era conhecida como Molly, nasceu em 1885 no município de Lancaster County, no estado de Nebraska, Estados Unidos, e faleceu em 1970. John era descendente de escoceses, irlandeses e ingleses. Foi criado frequentando as igrejas cristãs protestantes presbiterianas. Quando nasceu, sua família morava na cidade de Winterset, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Mudou-se para Palmdale, no estado da Califórnia, e depois, em 1916, para Glendale, também na Califórnia. Isto quando John tinha apenas 9 anos de idade, e onde seu pai passou a trabalhar como farmacêutico. Frequentou a escola Glendale Union High School, onde teve um bom desempenho, pois fazia parte do time de futebol do colegial e da equipe de debate. Também foi presidente da Sociedade Latina e contribuiu para a coluna de esportes do jornal da escola. Um bombeiro que trabalhava na estação local da cidade de Glendale o via passar todos os dias quando John estava indo à escola e começou a chamá-lo de Little Duck, porque ele nunca ia a lugar nenhum sem seu enorme cão da raça Airedale Terrier, chamado Duck. Foi assim que John ganhou o apelido de Duck, o qual permaneceu durante toda a sua vida. John depois frequentou a escola Wilson Middle School, na mesma cidade. Quando adolescente, trabalhava em uma sorveteria para um homem que tratava de cavalos para os estúdios de Hollywood. Também foi ativo como membro da Ordem de Demolay, a qual era uma organização juvenil dos maçons da cidade, e jogou futebol para o time campeão da Liga Glendale High School em 1924. John se inscreveu na Academia Naval dos Estados Unidos, mas não foi aceito. Passou então a frequentar a Universidade do Sul da Califórnia, especializando-se em Direito. Durante sua permanência na universidade, jogou no time de futebol sob o comando do técnico Howard Jones, porém, sofreu uma lesão grave na clavícula em um acidente de body surfing que acabou com a sua carreira atlética. Em consequência, perdeu sua bolsa de estudos e teve que deixar a universidade. Como favor ao técnico de futebol americano da Universidade Howard Jones, o diretor John Ford e o astro de cinema mudo Tom Mix contrataram John Wayne como ajudante e figurante. Foi a partir deste momento que ele deu início à sua carreira como ator e recebeu de John Ford a maioria de seus papéis na época. No início deste período, teve um pequeno papel sem créditos como guarda no filme de 1926, Bardalis, o Magnífico. Porém, seu primeiro filme foi Crown of Harvard, de 1926, onde apenas apareceu jogando futebol com seus colegas do time da Universidade do Sul da Califórnia. Participou em seguida dos filmes The Dropkick, lançado em 1927, Salute, de 1929, e Maker of Men, da Columbia, filmado em 1930 e lançado em 1931. Participou em 177 filmes, na maioria deles como ator. Contudo, dirigiu e produziu alguns de seus filmes, e no filme The Alamo, John realizou um sonho de longa data, produzindo, dirigindo e estrelando. Neste, narra a épica batalha pela independência do Texas no ano de 1836, onde John interpreta Davy Crockett.
Este filme foi lançado no dia 24 de outubro de 1960, atingindo uma receita de 20 milhões de dólares. A partir deste momento, vamos falar sobre alguns dos principais filmes de sua maravilhosa carreira. O primeiro, The Searchers, ou Rastros de Ódio, que é um filme de faroeste americano dirigido por John Ford, onde John Wayne interpreta Ethan Edwards, um veterano da Guerra Civil Americana. Este filme foi lançado no dia 13 de março de 1956 e obteve uma receita de 3 milhões e 75 mil dólares. O filme True Grit, ou Bravura Indômita, é um faroeste norte-americano dirigido por Henry Hathaway. John Wayne interpreta um xerife caolho e beberrão chamado Buster Cockburn, e a atriz Kim Darby atua como Mary Horse. Este filme foi lançado no dia 11 de junho de 1969, onde obteve uma receita de 31 milhões e 100 mil dólares. Em The Man Who Shot Liberty Valance, ou O Homem que Matou o Facínora, o qual é um faroeste norte-americano dirigido por John Ford, John Wayne interpreta o pistoleiro Tom Donovan e o ator James Stewart atua como o senador Ransom Stoddard. Este filme foi lançado no dia 22 de abril de 1962 e obteve uma receita de 8 milhões de dólares. Rio Bravo, ou Onde Começa o Inferno, é um filme norte-americano do gênero faroeste dirigido por Howard Hawks. Narra a história de John T. Chance, o qual é o xerife de uma cidade pequena que tenta manter um preso dentro da cadeia, com a ajuda de dois companheiros, um bêbado e um idoso aleijado. John Wayne interpreta o xerife John T. Chance. Este filme teve seu lançamento no dia 18 de março de 1959, onde obteve uma receita de 5 milhões e 75 mil dólares. Stagecoach, ou No Tempo das Diligências, é um faroeste dirigido por John Ford. Foi o primeiro dos muitos clássicos do cinema que Ford realizaria no Monument Valley, que fica na reserva dos Índios Navarros, estado do Arizona, na fronteira com os estados de Utah, Colorado e Novo México. John interpreta o cowboy The Ringo Kid, que fugiu da cadeia depois de ser acusado de assassinato. O ator se tornou um astro internacional de Hollywood após esse filme. O mesmo foi lançado no dia 2 de fevereiro de 1939 e obteve uma receita de 1 milhão e 104 mil dólares. Random, ou Caminhos Ásperos, é um filme norte-americano do gênero faroeste dirigido por John Farrell, onde John Wayne interpreta Random Lane, um pistoleiro e cowboy que foge pelo deserto no Novo México, perseguido pelos Apaches, tentando levar uma mensagem para a cavalaria americana. Este filme foi lançado no dia 27 de novembro de 1953 e obteve uma receita de 4 milhões e 100 mil dólares. Red River, ou Rio Vermelho, é um faroeste norte-americano dirigido por Howard Hawks e Arthur Ronson, onde John Wayne interpreta Thomas Dawson, que é o dono de um império, um verdadeiro rei do gado, junto com seu filho adotivo, Matthew Garth, interpretado pelo ator Montgomery Clift, iniciam uma longa viagem com parte de seu rebanho, indo do Texas ao Missouri. Este filme foi lançado em 30 de setembro de 1948. The Quiet Man, ou Depois do Vendaval, é um filme de comédia dramática, dirigido por John Ford, onde John Wayne interpreta Sean Thornton, um americano descendente de irlandês, nascido em Pittsburgh, que na década de 1920 viaja para a Irlanda com o objetivo de recuperar a fazenda de sua família em sua terra natal. Ao chegar, conhece e se apaixona pela ardente Mary Kate Danaher, interpretada pela atriz Maureen O'Hara. O filme foi lançado no dia 21 de julho de 1952 e obteve uma receita de 3 milhões e 200 mil dólares. The War Wagon,
ou Gigantes em Luta, é um faroeste norte-americano dirigido por Burt Kennedy. John interpreta Tall Jackson, que há 3 anos atrás foi preso injustamente. Ao ser libertado, por bom comportamento, volta à sua cidade para acertar contas com um empresário corrupto, Frank Pierce, que o denunciou e se apropriou de suas terras, onde tem muito ouro. Este filme foi lançado no dia 27 de maio de 1967, onde obteve uma receita de 9 milhões e 528 mil dólares. Nestas imagens, vemos os atores principais, John Wayne, Joanna Barnes e Kirk Douglas. Seus filmes de maior sucesso de bilheterias foram How the West Was Won, ou A Conquista do Oeste, que é um filme épico norte-americano, dirigido por John Ford, Henry Hathaway e George Marshall. Este procura retratar a conquista do Oeste americano, desde os primeiros pioneiros até a chegada da Estrada de Ferro, trazendo o progresso e as transformações ocorridas no período, como o estabelecimento de uma típica família de pioneiros na região, onde John interpreta o general William Tecumseh Sherman. Este filme foi lançado em 20 de fevereiro de 1963 e obteve uma receita de 50 milhões de dólares. Nestas imagens, vemos os atores John Wayne e Henry Morgan em cena do filme A Conquista do Oeste. The Longest Day, ou O Mais Longo dos Dias, é um filme norte-americano de 1962 dos gêneros guerra e drama, com direção de Ken Annakin. O mesmo mostra o ataque acontecido no dia 6 de junho de 1944, conhecido como o Dia D, que desbancou o domínio nazista na Europa e marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Esta ofensiva, que envolveu mais de 3 milhões de homens, foi uma das mais ousadas e sangrentas estratégias militares da era moderna. John Wayne interpreta o tenente-coronel Benjamin Van der Voort. Este filme foi lançado no dia 25 de setembro de 1962 e obteve uma receita de 50 milhões e 100 mil dólares. Seu último filme foi The Shortest, ou O Último Pistoleiro, um faroeste dirigido por Don Siegel. Este conta a história do lendário pistoleiro John Bernard Books, que aos 60 anos de idade descobre que tem um câncer de próstata em estágio terminal e que lhe restam poucos meses de vida. Ao saber disto, decide voltar para a cidade onde nasceu, e sua chegada não demora a se tornar o assunto na boca de todos da região. Embora Books buscasse tranquilidade na cidade, ele logo percebe que terá de enfrentar alguns pistoleiros que desejam um último duelo. Este filme foi lançado no dia 20 de agosto de 1976 e obteve uma receita de 13 milhões e 406 mil dólares. Antes de sua morte no ano de 1979, John fez sua última participação em 1977, fazendo a voz do espião imperial Garrinden no filme Star Wars, no episódio 4, intitulado Uma Nova Esperança, onde seu nome não é creditado e sua voz foi fortemente processada e editada a partir do áudio original arquivado. Dos seus 177 filmes, John Wayne recebeu 3 indicações ao Oscar durante seus 50 anos na indústria cinematográfica. Muitos de seus fãs poderiam nomear uma dúzia de filmes que eles achavam que Duck deveria ter recebido um Oscar, dos quais vários já citados anteriormente. John Wayne recebeu as seguintes indicações: de melhor ator no filme Sands of Iwo-Jima, de 1949, de melhor filme em The Alamo, de 1960, e novamente de melhor ator no filme True Grit, de 1969. John ganhou um Oscar por sua participação no filme True Grit,
onde interpretou o áspero e duro norte-americano, o Marechal Rooster Cogburn. Quando Barbra Streisand anunciou o prêmio de melhor ator, John, ao subir no palco para aceitar o prêmio, a primeira coisa que disse a todos foi: "Uau! Se eu soubesse disso, eu teria colocado o tapa-olho há 35 anos atrás." A multidão explodiu em gargalhadas e aplausos. Duke finalmente ganhou o prêmio que ele merecia por muitos anos. Apesar de ganhar apenas um Oscar em toda a sua vida, fãs de todo o mundo continuam assistindo seus filmes todos os dias do ano. John deixou seu maravilhoso legado para todos nós aproveitarmos, como também as futuras gerações. Curiosidades: a maior parte de livros publicados sobre John Wayne aponta que seu nome era Marion Michael Morrison. Na verdade, sua certidão de nascimento traz o registro de Marion Robert Morrison. Quando seu irmão mais novo nasceu em 1911, seus pais batizaram a criança como Robert Emmett, mudando o nome de Wayne de Marion Robert para Marion Michael. Em 1930, ao ser escalado para o filme The Big Trail, ou A Grande Jornada, onde teve seu primeiro papel creditado, a 20th Century Fox decidiu que o seu nome profissional deveria ser mudado. Então, o diretor Raoul Walsh estava lendo uma biografia do general Mad Anthony Wayne e sugeriu este nome. O estúdio gostou apenas do sobrenome e decidiu chamá-lo de John Wayne. Apesar de ser famoso como um republicano conservador e ativista, o que o colocou em inúmeros conflitos com outros atores, sua posição política era razoavelmente maleável. Alegava ter sido comunista durante o primeiro ano da faculdade e votou em Roosevelt nas eleições de 1936, chegando a participar de eventos do Partido Democrata na época. Nos anos 40, tornou-se republicano assumido, alegando que os democratas não defendiam o que ele defendia, mas chegou a discordar dos republicanos em algumas ocasiões, como na questão sobre o controle do Canal do Panamá em 1978, defendendo que o povo panamenho deveria ter controle sobre o canal. Nos anos 30, era contratado da Columbia Pictures. Contudo, Harry Cohn, o chefe do estúdio, certo de que Wayne havia cantado uma estrela com quem Harry mantinha um caso, o que não havia acontecido, espalhou aos executivos de outros estúdios que John não era confiável e aparecia sempre atrasado e bêbado no estúdio. Sabendo disso, Wayne invadiu o escritório de Cohn, ameaçando matá-lo, e jurou nunca mais trabalhar para a Columbia. Promessa esta que ele manteve até o final da sua vida, apesar da Columbia Pictures, após a morte de Harry Cohn, ter feito propostas milionárias para John retornar. Wayne mantém o recorde de ator com maior número de papéis principais, atuando desta forma em 142 filmes no total. De todos os personagens que interpretou, seu favorito era Ethan Edwards, do filme Rastros de Ódio, a tal ponto que deu o nome de Ethan a um de seus filhos. John era grande amigo do ator Ward Bond e frequentemente pregavam peças um no outro. Num incidente famoso, Bond apostou que Wayne seria incapaz de acertá-lo a uma distância de uma folha de jornal, e Wayne aceitou o desafio. Bond estendeu um jornal na soleira de uma porta, fechou a porta e gritou: "Tente me acertar!" Com um soco, John Wayne estraçalhou a porta e acertou Bond a ponto de derrubá-lo no chão, ganhando a aposta. John Wayne dirigiu boa parte dos filmes Os Comancheiros e Jake Grandão, devido a problemas de saúde dos diretores, respectivamente Michael Curtiz e George Sherman. Em ambos os casos, recusou-se a ser considerado como co-diretor. John era um fumante inveterado e morreu de câncer. Antes de sua morte,
deixou ordens para que jamais alguma cena dele fumando fosse exibida novamente. A única exceção aberta pela sua família foi no filme Obrigado por Fumar, o qual critica a indústria do tabaco e exibe a cena de As Areias de Ojima, na qual o personagem de Wayne sobrevive à batalha, porém é morto por um atirador de elite após acender um cigarro. Chegou a receber convite para estrelar o filme Os 12 Condenados em 1967, porém o compromisso assumido com o filme Os Boinas Verdes, de 1968, o deixou de fora e o papel acabou ficando com o ator Lee Marvin. Astros como Steve McQueen, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis e Chuck Norris sempre apontaram Wayne como uma de suas maiores influências. John é considerado o 16º ator mais importante da história do cinema, de acordo com a revista Empire. Possui uma estrela na calçada da fama, localizada no número 1541, na rua Vine Street. Nesta imagem, vemos as pegadas e assinatura de John Wayne na calçada da fama do Grauman's Chinese Theatre, o qual é um cinema localizado no número 6925 da Hollywood Boulevard, em Hollywood, Califórnia, Estados Unidos. Ao longo de sua fachada, situa-se a histórica Forecourt of the Stars, traduzindo, o Pátio das Estrelas. Esta é a casa onde John Wayne nasceu e que recentemente se tornou museu, aberto em sua cidade natal, Winterset, Iowa, Estados Unidos. Esta foto foi registrada no dia 1º de julho de 2016. Esta foto mostra o museu conhecido como The Hollywood Wax Museum, ou Museu de Cera de Hollywood, que fica na cidade de Pigeon Forge, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Este museu é um marco único e grande atração turística. Na fachada do edifício tem John Wayne, Elvis Presley, Marilyn Monroe e Charlie Chaplin esculpidos em sua própria versão do Monte Rushmore. O Monte Rushmore localiza-se na cidade de Keystone, no estado de Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Nele estão esculpidos os rostos de 4 presidentes dos Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt. O Monte Rushmore é uma das atrações turísticas mais conhecidas dos Estados Unidos. A gigantesca escultura tem de 15 a 21 metros de altura. Ao longo da maior parte de sua vida, John Wayne foi um proeminente republicano e conservador em Hollywood, apoiando posições anticomunistas. Era um fervoroso anticomunista e defensor do Comitê de Atividades Anti-Americanas. Documentos soviéticos revelam que, apesar de ser fã dos filmes de Wayne, o líder soviético Joseph Stalin, de acordo com algumas fontes, considerava e desejava a possibilidade do assassinato de John Wayne por sua política anticomunista frequentemente adotada por ele. Como a maioria das estrelas de Hollywood da época, John Wayne apareceu como convidado em vários programas de rádio, tais como The Heather Harper Show e The Louella Parsons Show. Fez também uma série de aparições em papéis dramáticos, principalmente recriações para o rádio de seus próprios filmes, em programas como Screen Directors Playhouse e Lux Radio Theatre. John foi casado 3 vezes e se divorciou das suas 2 primeiras esposas. Um detalhe: de suas 3 esposas, uma era de descendência hispano-americana e as outras 2 descendentes de hispânicos. Sua primeira esposa foi Josephine Alicia Sims, casados de 1933 a 1945, com quem teve 4 filhos: Michael Wayne, nascido em 23 de novembro de 1934,
e falecido no dia 2 de abril de 2003. Mary Antonia Wayne LaCava, conhecida como Toni Wayne, nascida em 25 de fevereiro de 1936 e falecida no dia 6 de dezembro de 2000. Patrick Wayne, nascido em 15 de julho de 1939. Este é ator e fez mais de 40 filmes em sua carreira, incluindo 9 com seu pai. E Melinda Wayne Munhoz, nascida no dia 3 de dezembro de 1940. Sua segunda esposa foi Esperanza Bauer. Foram casados de 1946 a 1954, com quem não teve filhos. E sua terceira e última esposa foi Pilar Palet, de 1954 até a morte de John em 1979, com quem teve mais 3 filhos. Aissa Wayne, nascida em 31 de março de 1956, John Ethan Wayne, nascido em 22 de fevereiro de 1962, e Marissa Wayne, nascida no dia 22 de fevereiro de 1966. John tinha 1,93 m de altura. Nasceu no dia 26 de maio de 1907, na cidade de Winterset, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Doença e morte. Fumante inveterado desde a juventude, foi diagnosticado em 1964 com câncer de pulmão, tendo passado por uma cirurgia para a remoção de todo o pulmão esquerdo, além de 4 costelas. Apesar dos esforços de seus agentes para evitar que ele tornasse a doença pública, ele mesmo anunciou seu estado à imprensa e apelou para que a população fizesse mais exames preventivos. 5 anos depois, foi constatado que ele havia vencido a doença, estava curado, apesar da diminuição da capacidade pulmonar. Pouco tempo depois, Wayne voltou a mascar tabaco e a fumar. No final da década de 1970, participou como voluntário nos estudos de uma vacina para a cura da doença que o assombrara anos antes. Contudo, veio a falecer no dia 11 de junho de 1979, aos 72 anos de idade, em decorrência de um câncer de estômago. Está sepultado no Pacific View Memorial Park, no bairro de Corona del Mar, na cidade de Newport Beach, condado de Orange, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Local exato do seu túmulo. A lápide do seu túmulo é em homenagem ao grande cowboy John Wayne. Manteve-se ativo durante 50 anos, de 1926 a 1976. Deixo aqui a minha sincera homenagem ao nosso eterno John Wayne. Obrigado, John Wayne, por você existir. Obrigado, John Wayne, por tudo que você nos deixou. Você estará eternamente em nossos corações. Sempre com você. Todos os dias aqui do céu, eu sigo os seus passos. Sigo os seus passos, tentando te mostrar que eu nunca fui embora. Escuto o som da sua risada e estou sempre com você quando dorme. Te abraço forte entre meus braços quando você chora. Vejo que você quer reviver os dias passados juntos e implora para que eu volte para casa. Então, faço de tudo para você entender que não está sozinho. Não se sinta em culpa pela vida que você tem enquanto a minha acabou. O que nos espera depois da vida na Terra não deve te assustar, mas agora você deve pensar somente em viver a sua vida plenamente. Sorria e cultive a sua felicidade, porque cada instante de alegria que você vive, você está vivendo por mim também. Assim seja.
Amém.